Oi, gente, bom dia. Gilmar Júnior, enfermeiro, presidente do Corém Pernambuco. Estamos começando uma live especial que nós nos organizamos já há algum tempo para realizar. Perdão. Uma live que nós avaliamos que é extremamente necessária, especialmente para o momento que estamos vivendo, cuja temática é greve. Nós temos percebido que o pedido de greve pela nossa categoria, especialmente pelos nossos colegas aqui de Pernambuco, tem sido muito frequente nas nossas postagens, nos nossos vídeos, tanto dos vídeos e postagens do Corém Pernambuco, quanto nas postagens dos sindicatos e da ABEM também. Então, em 2021, uma das primeiras ações da gestão atual do Corém Pernambuco foi instituir o Fórum Pernambucano das Entidades Representativas de Enfermagem, através da portaria 115 de 2021, onde a gente, pela primeira vez na história, uniu o Sindicato dos Enfermeiros, o CEP, o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares, que é o SATEMP, a ABEM Pernambuco e o Corém Pernambuco. E o fórum tem se reunido frequentemente. Recentemente fizemos uma reunião justamente para discutir a questão da greve. E diante do que a gente conversou, decidimos fazer uma live para que a gente possa conversar sobre a greve. Porque a gente entende que tem tantas coisas que envolvem a greve na enfermagem que nós precisamos conversar com vocês, para que vocês entendam esse processo todo. Por que é que uma greve não foi declarada ainda? Quais são as dificuldades? Quais são as alternativas jurídicas? E aí a gente decidiu fazer essa live hoje, tá bom? Bom dia, estou vendo vocês todos entrando, estou muito feliz com a presença de vocês. E eu já vou identificar aqui quais os membros do fórum que já estão presentes para convidar e a gente compartilhar esse momento, tá bom? Vamos lá. Só um minutinho que eu vou procurar aqui os nossos convidados. Já achei Francis. Convidando Francis. Eu não sei se foi ainda. Já entrou Francis? Oi, Francis, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Gilmar, tudo bom? Tudo bem. Ó, Bom dia já a estava todas e a fazendo todos. uma introdução aqui e vou passar já a bola para você um pouco, para você fazer suas considerações iniciais, enquanto eu encontro os outros membros do fórum aqui, tá? Gente, Francis Heber, que todos Ok. conhecem, presidente do SATEMP, Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem de Pernambuco, um profissional que eu tenho muita admiração, muito respeito. E, meu amigo, eu passo para você a palavra enquanto eu procuro os outros colegas aqui, tá bom? Ok, querido Tá com presidente. você a Gente, palavra. satisfação imensa em estarmos num momento tão ímpar da enfermagem, principalmente hoje com essa união dessas entidades. O Corém fazendo história, tá, em todos os seus anos, que por mim já passam-se aí mais de 20 anos, a gente ter o Corém abraçado em busca de salvaguardar o trabalhador. Eu sempre tive aquele contexto do ético coadunar com o trabalhista, e hoje, de mãos dadas, essa representação e buscando aquilo que é de direito desta grande categoria e que é mola propulsora na saúde. Então, eu fico muito feliz, viu, Gilmar, Ludmília, que acaba de entrar, muito feliz em estar, neste momento, vivendo algo que eu sonhava em plantar. Tá? Eu sempre digo, quem planta tâmaras não colhia tâmaras. Tá? É um ditado russo, porque se passavam quase 100 anos para você colher. E nós hoje estamos colhendo essa união para que a enfermagem possa, assim, ocupar o seu espaço de direito no mundo trabalhista, dentro de um contexto social. E, com toda certeza, nós estamos dando uma parcela enorme para que todos os nossos profissionais tenham a consciência de classe e que a gente consiga vencer as barreiras que estão aí no nosso dia a dia. Um abraço e um beijo a vocês. Estamos juntos.
Ótimo, Francis, obrigado. Bom dia, Ludmila Otis, presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Pernambuco, do CEP. E bom dia também a Marta, que está aqui Bom hoje dia. representando a diretoria da Associação Brasileira de Enfermagem, aqui de Pernambuco, a ABEM Pernambuco. E estou muito feliz, ó, estamos as quatro entidades representativas juntos aqui nessa live. Vou passar para a Ludmila fazer suas considerações iniciais. Já estou vendo aí que está na luta, na correria da vida. E em seguida a gente passa para a professora Marta. Lud, com você, suas considerações iniciais. A gente tá na correria e acha que a hora tem 70 minutos, né? Mas tô balançando um pouquinho agora, que eu tô em trânsito, mas daqui a pouco para. Bom dia a todos e todas que estão assistindo. É um prazer, posso falar em nome do CEP, que é um prazer estar reunindo as entidades de enfermagem. A gente mostrou desde o ano passado, né, através das mobilizações que a gente já fez em prol do PL, o quanto é importante essa união para a categoria, para as categorias, e esperamos fortalecer cada vez mais e contar com o apoio de todo mundo, né? Porque para a gente ter mudança de fato, não basta as redes sociais, não basta a gente dizer que apoia o movimento, a gente precisa arregaçar as mangas e participar ativamente, né? Não é só dizer vai lá e me representa, mas é cada um também estar presente, fazendo essa representação conjunta, porque é isso que faz com que a gente alcance os nossos direitos, né? Conquiste os nossos direitos. Então, vamos aí discutir um pouco sobre esse tema que está sendo muito colocado e vamos esclarecer as dúvidas para que a gente possa entrar no circuito esclarecido e fortalecido. Ótimo, Lud. E agora vou passar para a professora Marta fazer suas considerações iniciais. Professora, está com a senhora a palavra. Bom dia. Agradecer o convite, né, para participar dessa live. Enquanto membro da ABEM, nós estamos muito felizes em congregar, né, esses eventos e atos que estão acontecendo em prol da enfermagem, para fortalecermos cada vez mais a categoria. É um momento de união para que a gente consiga aprovar o PL e já mostrou, né, todos esses atos e essas mobilizações que a enfermagem está unida e que a enfermagem acordou, né? Então, aqui em Pernambuco, a gente tem historicamente um estado que que mobiliza, que levanta a bandeira, que parte com iniciativas em prol da enfermagem. E, historicamente, né, estamos nós, entidades de classe da enfermagem, na mesma luta, com o mesmo propósito e agregando forças para, assim, conseguirmos nosso objetivo maior, que é a dignidade de trabalho, a valorização pela categoria e condições de trabalho, né, onde o enfermeiro e os técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras estiverem inseridos. Então, a gente fica muito feliz, enquanto a ABEM, em poder contribuir, né, para que nossos trabalhadores possam usufruir de todos esses benefícios. Obrigado, professora. Lud, vê se na tela... Vejam vocês todos se na tela de vocês aparecem 4 iconezinhos embaixo. Aí tem um microfone, uma telinha... Eu acho que aparece. Aí, quando vocês não estiverem falando, clica no ícone do telefone para tirar o som, para não ficar com esses ruídos que tá aqui na nossa live. Se vocês encontrarem aí, tá? Mas fica logo embaixo aqui da telinha de vocês. Bom, gente... Não tô achando, não. Mas clica na tua tela normal, na tua imagem. Embaixo apareceu algum ícone. Então deixa. Não tem problema não. Gente, é o seguinte, nós decidimos conversar um pouco. Francis já achou que converte a imagem do outro lado. Então, que converte eu vejo aqui, mas não tem problema. do microfone não. Vamos avançar.
deixa eu dizer o seguinte, gente, a gente decidiu conversar com vocês sobre o tema greve, porque tem sido um tema extremamente recorrente nas postagens do Corém, nas postagens do SADEM, do CEP, da ABEM, do Fórum Nacional. Sempre que a gente fala algo relacionado ao PL ou as nossas lutas por melhorias até no nosso estado de Pernambuco, sempre existe aquele grupo enorme de pessoas solicitando a greve. Greve ou paralisação. E aí, primeiro, a gente precisa orientá-los, explicá-los como realmente funciona isso. A greve na nossa categoria é algo muito mais complicado. Não é uma greve como os caminhoneiros fariam, como a polícia faria. Nossa greve ela tem particularidades. E aí eu vou pedir para a Francis e depois para a Ludi, que são nossas entidades representativas sindicais, quem tem o poder legítimo de convocar uma greve, o Conselho não tem, a ABEM não tem. E eu vou pedir inicialmente que vocês expliquem para a gente o que é uma greve e como essa greve ela tem complexidade quando a gente pensa numa greve relacionada à enfermagem. Vamos começar com Ludi e Francis. Ladies first, primeiro as damas, em seguida a gente passa para você. Com toda Ludi, está com certeza. você a palavra. Explica o estado de greve, o que significa isso tudo. Certo, então. Primeiro a gente precisa diferenciar estado de greve. Juridicamente, a justiça ela não vê diferenciação nem entre paralisação, nem entre estado de greve, nem entre greve. Deixa eu sair um pouquinho. Não, mas... Deixa eu sair um pouquinho, o Francis vai explicando. Daqui a 5 minutinhos eu entro de novo para não ficar o barulho atrapalhando, pode ser? Pode, tranquilo. Rapidinho. Bom, com a saída de Ludi, Francis, aí assume esse momento e dá essa tranquilo. resposta pra gente. Essa resposta não é. Não é nada fácil. Então, estamos escutando bem, não estão? Gilmar? Ok. Bom, gente, não é nada tão fácil não, tá? Mas, com certeza, gente, olha, o contexto do direito de greve, ele é constitucional, tá? Ele é amparado no artigo 9º e o 37 o seu início no século XIX, aonde os trabalhadores lá buscaram por melhores condições de trabalho, salários, o trabalho infantil e por aí vai. Como Ludmila estava tratando da greve e do contexto de paralisação, para a justiça, isso não tem diferença, tá? A nomenclatura em si não tem diferença. O contexto greve é um direito do trabalhador, que ele pode ser convocado pela entidade sindical e, na ausência dela, pela associação, pelo conglomerado de profissionais. Então, eles dão um contexto de validade, de juridicidade ao ato em si. Aqui no Brasil, tá, nós temos, desde 89, a Lei 7783, tá, que nos dá a condição de termos o nosso direito à greve, inclusive através do mandado de injunção, onde teria que termos legislações específicas que regulamentasse a lei. Conseguimos isso para a esfera da rede privada, tá? E na ausência dessa lei para o serviço público, nesse mandato de injunção, que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal, passou-se a reger-se também a greve do serviço público pela mesma lei. Portanto, nós que somos dos serviços essenciais, saúde, a gente não pode tercer o contexto de lei de greve sem que a gente tenha o contexto de salvaguardar a sociedade. Então, nós, as entidades sindicais, diretamente através de nossos estatutos, convocamos a categoria para aprovar ou não o direito legítimo constitucional de greve.
claro que este é o último recurso, professora e professor Gilmar, é o último recurso que nós, os sindicalistas, buscamos lutar. É a última arma que a gente esboça para lutar contra essa dificuldade de lidar aí com o empregador, com o administrador público, uma vez que ela traz sérios danos a todas as partes, seja empregador, empregado e sociedade. E claro que no nosso serviço de extrema essencialidade, nós temos que manter o que determina lá a lei, 72 horas de comunicação, que a gente sente com os patrões, empregador, rede pública e a rede privada, para delimitar o número de profissionais que ali estará atuando, e que a pessoa tenha o livre-arbítrio de participar ou não dessa greve. Um dos pontos que eu chamo muita atenção, meu querido Gilmar, e aí a gente precisa vencer alguns pontos, é que nos últimos anos, no Brasil, o direito de greve ele vem sendo suprimido. A gente vem fazendo greve e mal essa greve é declarada, é decretada, dentro dos limites de lei que aqui a gente falou, e todos os tribunais eles já têm previamente lançado uma liminar suspendendo tais movimentos. Então, para não me alongar tanto, o direito de greve ele é exercido pela entidade sindical, ele tem um condão de aprovação ou não por parte dos trabalhadores ali. Na ausência do sindicato, pode ser também convocado pela associação, pelo conjunto de trabalhadores, e está-se amparado o serviço público e o serviço privado, de acordo com a Constituição, seu artigo 9 e 37, como também a própria lei, né, do Planalto, a 7783 de 89. Então, assim, hoje, a enfermagem tem um conhecimento de como se dá a greve. O ponto principal, Gilmar, que a gente vai debater aqui muito, e eu vou puxar por esse lado, é a consciência de classe. É a confiança do trabalhador em exercer o seu direito. Porque por mais que nós conheçamos a lei de greve, se ela não tiver nas suas lideranças a confiança de exercer esse direito, essas leis eles vão ficar sempre arquivadas. E uma das coisas que eu parabenizo muito aqui a essa integração, a esse novo conselho, a ABEM, a nossa querida Ludmila com o CEP, essa união que nós temos, junto ao SATEMP, claro, de buscarmos essa consciência de classe, essa confiança do nosso profissional nessas entidades para exercer, sim, esse direito que está constitucionalmente em nossas vidas, no nosso dia a dia de trabalho. Então, esse é o maior ponto da gente, para que a gente possa fazer valer direito constitucional, a própria lei de greve, tá certo, no nosso dia a dia. E fechando, para não me alongar tanto, meu querido Gilmar, doutora, ambas as doutoras, né? O sindicato e o trabalhador é quem tem a condição de convocar essa greve. Agora, claro, olha, a nossa legislação ética ela é tão rica, tão perfeita e tão robusta, que ela traz esta segurança ao nosso trabalhador. Porque eu sempre digo onde quer que eu vá, precisamos ter o nosso conselho forte, precisamos ter um conselho que reconheça que todo o ponto ético ele vai coadunar no trabalhista. E quando a gente se une, a própria Constituição, legislação ética e a legislação de greve, nós vamos ser imbatíveis quando atingirmos a nossa consciência de classe. Então, gente, esse entendimento que eu passo para vocês, e deixando a palavra novamente com a doutora Ludmila, para que a gente continue aqui esse bate-papo gostoso nessa live. Ludi, obrigado, Francis, pelos esclarecimentos. Vamos passar para a doutora Ludmila, para que ela possa concluir, né? Concluir o raciocínio que ela iniciou, mas ela precisou descer, graças a Deus, chegou no seu destino. E aí, Ludi, fala um pouco aí da questão da greve. Francis fez uns esclarecimentos, faz suas contribuições. Certo, agora sem ruídos. Show. Vamos lá.
Então, eu saí, mas fiquei acompanhando, né? Só fechei a câmera aqui. Contribuindo aí com o que Francis trouxe, existe a legislação, né? E aí, como eu estava dizendo, para o movimento sindical, a gente costuma ter um entendimento diferente entre paralisação, estado de greve e greve, mas a justiça ela considera tudo como uma coisa só. Mas entendendo do ponto de vista sindical, e aí até para a gente entender um pouco da estratégia, diferenciar o que é paralisação, estado de greve e greve, tá? A paralisação, ela é uma paralisação temporária. A diferença entre ela e a greve é que na paralisação a gente já determina o período em que a categoria vai estar parada. Então, por exemplo, uma paralisação de 24 horas, uma paralisação de 2 horas, de 6 horas, a gente já está delimitando o tempo. A greve, ela é por tempo indeterminado. Eu estou começando hoje a greve e eu não sei quando eu vou parar, eu só vou terminar a minha paralisação quando eu tiver o meu desejo atendido, as minhas pautas atendidas pela gestão, seja ela pública ou privada. O estado de greve é um momento de preparação para a greve. Eu ainda não tenho as condições para deliberar a greve, mas eu tenho o entendimento de que estou construindo essas condições. Eu vou trazer um exemplo prático para vocês tentarem entender melhor, porque às vezes fica essa confusão, né? Mas e aí exatamente o que é o estado de greve? Porque se não é a greve em si. Em Recife, no final do ano passado, a gente fez um movimento paredista, um movimento de greve com os enfermeiros da prefeitura devido à campanha salarial. Existia essa vontade da categoria de fazer greve, porque o que estava sendo proposto pela gestão era muito abaixo do que a categoria queria, tinha interesse, tinha construído na pauta. Porém, os enfermeiros e as enfermeiras que participavam da assembleia achavam que era muito pouca participação, muito pouca adesão nos movimentos que o sindicato fazia. E aí tinham medo de que a gente deflagrasse a greve e não tivesse a adesão necessária e o movimento se enfraquecesse. Então, a gente optou por decretar o estado de greve. E aí, nesse estado de greve, o que é que a gente faz? Quando a gente comunica o estado de greve, que aí precisa haver a comunicação, a entidade patronal, que no caso era a Prefeitura do Recife, quando a gente comunica a aprovação do estado de greve, a gente já está dizendo a eles que nós temos a intenção de parar e que vamos fazer isso. Então, é uma ameaça. E durante esse período que a gente decretou o estado de greve, a gente adota várias medidas para atingir a gestão. Então, a gente suspende alguns atendimentos, a gente faz atos, porque o ato tira o pessoal de dentro da unidade, a gente faz a mobilização junto com a categoria que não tem participado, então vamos nas unidades, conversamos com os enfermeiros que não estão indo para as assembleias e convidamos eles. Então, realmente, o estado de greve é uma preparação para a greve. Quando a gente viu que essa preparação atingiu um nível bom, a gente decretou a greve. E aí o estado de greve, ele serve também para a gente ir reunindo as condições também jurídicas para que a greve, ela logre êxito. Porque também, exemplos, a gente tem vários, né, Francis, de greves que a gente decretou e que a justiça, antes mesmo da gente começar a greve, já disse que a greve era ilegal. E aí, como você colocou, Gilmar, nós da saúde temos um diferencial, porque nós trabalhamos em serviços que lidam com o risco de morte, principalmente os setores de emergência e os setores que são porta aberta. São serviços que funcionam 24 horas e isso já mostra a essencialidade do serviço. E por isso a gente tem uma série de impedimentos na hora de fazer um movimento paredista. A gente não pode parar 100%, a gente não pode parar sem comunicar a gestão anteriormente. Então, a própria lei da greve, ela traz uma série de burocracias que a gente precisa cumprir. Inclusive, de não só comunicar a gestão, mas de comunicar à população a greve. Então, antes da gente decretar a greve, a gente precisa comunicar à população, fazer carta aberta, usar os veículos de comunicação para dizer que em determinado dia a gente vai parar. Então, é uma série de burocracias que a gente precisa cumprir. E mesmo a gente cumprindo, muitas vezes a justiça diz que a gente
que a nossa greve é ilegal. E principalmente nesse momento de pandemia, a justificativa da justiça tem sido muito essa, que é um serviço essencial que não pode parar e que, apesar de entender as demandas da categoria e de entender que a greve é um direito, veja a contradição, apesar de entender que a greve é um direito, nós da saúde não temos esse direito devido à essencialidade do serviço. Então, é bem complicado, assim, desde que eu estou à frente do sindicato, a gente só conseguiu, acho que umas 3 ou 4 vezes, fazer um movimento de greve que não teve a ilegalidade decretada, mesmo, como eu disse, né, repetindo, a gente cumprindo todo o rito, mesmo a gente garantindo tudo aquilo que a lei traz, existe essa dificuldade. Então, é uma outra coisa que a gente precisa refletir. E aí, por isso é tão importante que a categoria participe das assembleias. Porque não é na rede social que a gente vai discutir, por exemplo, as consequências que a greve pode trazer. E a assembleia é um momento em que a gente traz esse esclarecimento, não só isso que a gente está colocando aqui, mas, por exemplo, da parte da gestão acontece muita ameaça, né? Se vocês entrarem de greve, a gente vai botar falta. Quem é do serviço público tem o PAD, né? O processo administrativo, que é o terror, que a gestão sempre coloca em cima. Ameaça abrir PAD, processo administrativo. E aí coloca realmente essas ameaças em cima e isso acaba também dificultando um pouco a adesão desse movimento. Mas deixa eu parar um pouquinho, senão eu não paro, não. Tá Você mudo, está sem Gilmar. som. Ainda tá mudo. Pronto. A gente vai falar das Agora. consequências já. Tá aqui na pauta da nossa live. E antes de passar a palavra para a professora Marta falar sobre isso, eu queria fazer um destaque baseado na fala dos meus 2 colegas do sindicato. E baseado também na nossa experiência. Nós temos lutado, os colegas que estão online e os colegas que vão assistir essa live depois, porque vai ficar salva aqui no Instagram do Corém Pernambuco, já vi que outros coréns do Brasil também já estão nos acompanhando, colegas de outros estados também. Acho que é uma iniciativa importante para vocês terem nos estados de vocês, porque o pedido de greve ele é algo extremamente frequente. E eu devo confessar que me sinto muito incomodado quando eu vejo lá pedidos sequenciais de greve. Greve, vamos decretar greve, vamos parar tudo. E devo confessar que, enquanto profissional, eu sinto muita vontade de ver uma greve acontecer. Mas, ao mesmo tempo, existem tantas consequências que envolvem uma greve da enfermagem que a gente precisa ter a maturidade, tanto legal, quanto do entendimento em si das consequências que isso ia trazer, que a gente não pode pensar nisso aleatoriamente, na impulsividade. E eu vejo, meus colegas, que há muita impulsividade nas redes sociais. Eu queria fazer um destaque especial e dizer aos nossos colegas que a força de vocês nas redes sociais, elas são gigantescas. Tá? A gente chega em Brasília para conversar com um deputado, com um senador, todos eles falam, estou recebendo muito apoio nas redes sociais, ou o contrário, estou recebendo muitos ataques. É uma via de comunicação forte que nós temos, porque dificilmente a TV vai falar sobre as nossas lutas clássicas. Mas ao tempo que vocês usam as redes sociais com tanta força, é importantíssimo que vocês fortaleçam as entidades sindicais de vocês. É importante que vocês compareçam às assembleias. Tá? Eu vejo o tempo todo o CEP convocando os enfermeiros para as assembleias. Eu vejo o SATEMP convocando os técnicos e auxiliares para as assembleias, tanto presenciais quanto virtuais. E nas assembleias eu tenho certeza absoluta que nunca se atinge o número ideal de colegas como deveriam estar. Quando a gente imagina, por exemplo, eu pego muito o exemplo dos caminhoneiros, que os caminhoneiros decretam greve, eles param os caminhões da BR, a gente vai ter um desabastecimento nas cidades, isso gera um caos, mas ninguém vai morrer. Não tem mortes atreladas a isso. A sociedade vai entender, parou, o feijão vai aumentar, a minha feira vai aumentar, eu vou apoiar essa categoria.
Mas se a enfermagem para, meu pai morreu, minha mãe morreu, meu irmão morreu. É muito mais complexo, porque a gente está falando de vidas. Se o bancário para, eu não vou ter como sacar o meu dinheiro, eu não vou ter como fazer minha transação bancária, raiva, ódio do governo, vou apoiar os bancários. Mas se a enfermagem para, é mais tempo de internamento. Minha mãe está lá internada. Então há um desespero. Então o que eu queria dizer é que a força que vocês têm todos nas redes sociais, repliquem essas forças no apoio aos sindicatos. No apoio que eu falo é o apoio real, tá? É indo para a Assembleia, discutindo com o sindicato, é indo para a rua nos atos convocados pelos sindicatos. Isso é importantíssimo. Tá? O Corém não tem legitimidade para isso. A gente está aqui apoiando, porque o nosso Código de Ética nos dá embasamento para a gente apoiar os sindicatos. Mas é uma luta tão forte dos sindicatos e tão grande, tão constante, que me incomoda muito ver os meus próprios colegas que vão lá e bombardeiam os sindicatos nas redes sociais. Não me representa, não faz isso, não faz aquilo, porque o Corém sempre sofreu com isso, tá? E eu sei, eu tenho propriedade para dizer sobre isso. E em vez de atacar, poderia estar lá apoiando, bater lá na porta do CEP, bater na porta do SATEMP, engrossar o caldo, sabe? Então eu sinto muita essa necessidade. O fortalecimento das entidades representativas tinha que ser algo natural. Aí eu vou fortalecer o Corém e a ABEM também, porque o Corém é feito por todos nós. A ABEM está aí há tantos anos com pouquíssimos inscritos. A professora Marta está aí para confirmar. Nós não investimos nas nossas entidades representativas. Então, eu vejo que, por exemplo, agora na mobilização pelo PL 2564, o pedido de greve é muito maior do que o pedido de entendimento do que poderia acontecer se uma greve fosse decretada. Aí muita gente acha, não, o sindicato não convoca greve por quê? Será que estão comprados? Será que não estão comprados? Tem nada a ver com compra, tem a ver com consequência. Consequência, inclusive, para o nosso colega, que entra no estado de greve, que está na greve, como o juiz vai declarar ilegal, ele perdeu o emprego. E a gente está falando da vida das outras pessoas, sabe? Então a gente vê muito os famosos, grandíssimos militantes das redes sociais, que são importantíssimos. São. Mas a gente precisa que esses mesmos militantes das redes sociais sejam militantes reais, militantes da rua, militantes que vão estar dentro das ações das assembleias sindicais, sabe? Militantes que vão estar lá nos atos. Então, eu queria muito dizer isso, porque eu acho que o fortalecimento das entidades representativas é o primeiro passo para a gente até ter uma greve. Não significa que a gente não vai ter, mas para a gente ter, o SATEMP tem que estar forte, o CEP tem que estar forte, a ABEM tem que estar forte, o Corém tem que estar forte, porque a bomba vai cair sobre nós, que estamos representando a todos, e a gente tem que ter força para sustentar isso. Então, me desculpem aí ter sido um pouco mais caloroso nessa fala, mas eu queria muito, muito que as pessoas nos fortalecessem mais do que nos criticam. E eu falo a todos, tá? Corém, ABEM, sindicatos, porque as críticas são enormes, são pesadas e a gente precisa administrar isso enquanto representantes da categoria. E me incomoda um pouco ter sei lá, às vezes críticas tão ácidas sem haver o entendimento das consequências que aquilo poderia causar. Então, como a live já está bem adiantado o tempo, eu vou passar para a professora Marta fazer suas considerações e, em seguida, Francis e Lúcia, eu queria muito que a gente falasse sobre... Vamos criar uma hipótese. A gente atende ao pedido da categoria para decretar uma greve. Os sindicatos decidem decretar essa greve. Eu queria que vocês explicassem como isso seria feito, quando e que consequências nós teríamos. Para quem não sabe, a última reunião que nós tivemos do Fórum das Entidades Representativas, nós deliberamos por uma reunião com todos os assessores jurídicos, tá? Os assessores jurídicos do Corém, do CEP e do SATEMP, os nossos advogados se reuniram, mais de 8 advogados se reuniram para entender estratégias e caminhos para a gente decretar uma greve ou não.
Então não achem que a gente também não está se movimentando. A gente pode não estar falando isso o tempo todo nas redes sociais, mas a gente trabalha muito para tentar atender ao que todo mundo quer, só que de uma forma legal, dentro da legalidade, para que ninguém haja imprudentemente, tá? Enfim, com a palavra, a professora Marta, em seguida eu volto para os meus colegas presidentes dos sindicatos. Professora, por favor, suas colocações. Muito bem colocado, Gilmar. Nós precisamos que nossa categoria, né, que os profissionais de enfermagem tomem consciência, né, das responsabilidades também, enquanto profissional, inseridos nas atividades, né, diversas, e que a parte legal é o primeiro passo que tem que ser cumprido para a colaboração dos nossos colegas nas assembleias, né, nos atos, indo às ruas. Não adianta decretarmos estado de greve e ficarmos em casa, no nosso conforto, certo? Nós precisamos estar nas ruas, né, engrossando o caldo, né, aumentando a visibilidade que tanto tem, né, impacto, né, e tanto temos reflexo de atitudes positivas de outras pessoas que já estão conosco na luta, porque viram nossos atos, que compartilharam com nossos propósitos e estão conosco na luta, não só nas redes sociais, mas também nas ruas. Então, profissional da categoria de saúde, seja ele enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar ou parteira. Então, nós precisamos estar inseridos dentro das entidades de classe. Nós precisamos fortalecer nossas entidades de classe para, assim, fazer valer nossos direitos, né? E aí, dentro dos direitos, tem também os deveres. Precisamos, quando o nosso sindicato convocar os atos, as assembleias, nós estarmos presentes, para que nossa voz tenha vez. Tá? Então, eu convoco a categoria de enfermagem a participar desses movimentos, a participarem dos órgãos de classe, né? A se associarem, a estar junto, né? A compartilhar conhecimento, ideias, né? E trazer essa força que nós precisamos. Somos fortes e vamos conseguir vencer. Mas agora a gente precisa de união, né? De ter maturidade para entender o que é possível e o que não pode ser feito diante da questão legal existente. Então, eu deixo aqui o meu apoio enquanto ABEM Pernambuco, né? E participamos ativamente nesse processo do fórum das entidades para que nós consigamos chegar ao nosso objetivo, né, que é a valorização da categoria, e essa valorização passa por nossos salários, né, por nosso piso salarial. Então, é isso. Obrigado, professora. Obrigado. Aproveito a oportunidade para dizer a todos que estão aqui e que vocês compartilhem com os seus. Fortaleçam a ABEM. Gente, a ABEM é a nossa entidade mãe, é a primeira entidade representativa da enfermagem no Brasil. Tá? E a ABEM tem pouquíssimos inscritos e nós precisamos fortalecer essa entidade. Tá? A ABEM é extremamente importante. Fica aqui um cumprimento especial à professora Márcia Linhares, presidente da ABEM. Tá? Nossa colega está sempre conosco discutindo no grupo do fórum. E fortaleçam a ABEM. A gente precisa muito da força da ABEM. Tá? Gente, e agora a pergunta para os meus colegas sindicais. Digamos que a gente atendesse a uma das maiores reivindicações dos nossos colegas, que é decretar o estado de greve. Eu quero que vocês falem para mim quais são as principais consequências, o que é que isso poderia trazer de ruim, tanto para as entidades, para o CEP, para o SATEMP, quanto para o profissional lá na ponta.
Então, vou começar por Ludmila, Francis. Vou começar por Lud. Ah, tranquilo. E em seguida a gente passa a palavra para você. Vai lá, Lud, com você a Fechado. palavra. Fala bem claríssimo, assim, sabe? As consequências. E por que é que a gente segura tanto isso? Então, primeiro, dizer sabe as palavras de Martinha. Veja a dificuldade que a gente tem para fazer greve, começa daí, né? Veja, a greve não é o sindicato que acorda um dia e diz, vou fazer. A greve, ela precisa ser aprovada em assembleia, faz parte do rito. Então, como é que a gente vai decretar a greve se os profissionais nem para a assembleia vão? A assembleia que o sindicato chama, que as entidades chamam. E o próprio ato, né? Se é tão difícil a gente conseguir fazer com que o profissional pare um dia, e um dia abonado, né? Porque os sindicatos garantem a declaração que abona a falta no serviço. Importante frisar, né, Francis? Se a gente tem a dificuldade de fazer com que esse profissional pare um dia que não está tendo nenhuma consequência para ir para o ato, fortalecer, a gente precisa refletir também se realmente a categoria está preparada para fazer essa greve. Porque também a gente deve flagrar uma greve e não ter adesão, a gente sai mais fraco do que a gente entrou. Porque vai mostrar que a categoria não está articulada, não está unida e não tem força. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa refletir. Aí, com relação às consequências, né? Digamos que dia 8, tá, o ato, né? O ato nacional em prol do PL. Dia 8 a gente diga, vamos fazer a greve dia 8. O que é que pode acontecer? Infelizmente, a nossa justiça aqui de Pernambuco, ela é muito ligada ao governo do estado. Essa é uma das dificuldades que a gente tem de garantir a legalidade da nossa greve. Quando a gente pensa em fazer greve, o governo já tem uma liminar da justiça dizendo não pode, é ilegal. E essa ilegalidade, ela traz uma série de consequências, né? Tanto para a entidade sindical quanto para os trabalhadores que venham a aderir à greve. Então, digamos, dia 8 vamos fazer a greve, a gente decidiu. Quando chega dia 7, o sindicato recebe uma visita do oficial de justiça dizendo, tome aqui um papelzinho para você ter ciência que não pode fazer essa greve. Inclusive, já mandaram polícia na minha casa, num domingo à noite, para entregar um papelzinho desse. E aí, junto desse papelzinho, vem a seguinte mensagem, de amor e carinho. Se o sindicato mantiver a greve, vai pagar uma multa diária de R$200 mil apenas, e a greve é ilegal. A greve sendo ilegal, lembra que a gente disse que o trabalhador é direito do trabalhador ter greve, né? A greve sendo ilegal deixa de ser um direito do trabalhador, porque ela é ilegal. Então, o trabalhador, caso mantenha, decida não, vamos manter a greve, o sindicato vai bancar os 200 mil, a gente vai para cima. O trabalhador, ele vai ter o ponto cortado naquele dia, porque a greve é ilegal, então o patrão, seja público ou privado, pode colocar a falta. Pode haver demissão por justa causa, quem é CLT, porque está descumprindo ordem judicial. Quem é servidor público, estatutário, estável, né, tem a estabilidade, não vai ser demitido imediatamente, mas pode ter um processo administrativo, também por descumprir a ordem judicial. E esse processo administrativo ele pode ter uma série de consequências, que seja suspensão, desconto de multa, né, pagamento de multa e até a exoneração. Então sempre quando a gente fizer greve vai ser ilegal e a gente vai ser demitido. Não necessariamente. Como eu disse, a gente já conseguiu algumas greves que foram consideradas legais, e mesmo nas greves ilegais, como eu vou dizer isso? Em algumas situações, o trabalhador ele sofre punição participando de um movimento paredista. Dessas punições, tem duas alternativas. Uma é os trabalhadores desanimarem,
acharem que é isso mesmo, vou ter punição, é melhor eu voltar ao trabalho. E aí voltam ao trabalho, tem a punição e não ganha nada. A outra alternativa é, não, eu já estou lascado mesmo, né? Já vou ter a punição, então eu vou continuar na greve e só vou parar quando eu tiver isso tudo retirado. Voltando ao exemplo prático. Final do ano passado eu disse que a gente fez a greve em Recife. A nossa greve em Recife foi considerada legal, a gente não teve nenhuma liminar da justiça, porém, alguns trabalhadores tiveram dias descontados, veio desconto no salário por falta. Na nossa mesa de negociação, a primeira coisa que a gente colocou foi: eu quero que devolvam o que foi descontado das faltas, já que nossa greve é legal. Esses trabalhadores tiveram o desconto, o dinheiro que foi descontado devolvido. E a falta foi abonada. Então, foi uma vitória do movimento. Agora, foi uma vitória porque os trabalhadores disseram: vamos peitar, vamos sustentar a greve mesmo com todas as consequências. E eles tinham ciência das consequências e disseram: não, a gente corre o risco de ter isso, mas a gente vai manter, vamos segurar mesmo com o risco e vamos para cima. Então, é muito da postura e da força da categoria, né? De peitar e de ir para cima e dizer: não, vamos sustentar, se vier a gente segura. Porque é muito isso, Gilmar, que você falou. Às vezes as pessoas acham que é muito simples fazer a greve, e aí depois que vem as consequências, aí fica culpando o sindicato, né? Ah, não, eu tive falta, a culpa é do sindicato, que botaram a falta em mim. E, enfim, faz parte, e a gente precisa ter esse esclarecimento, né? Do que pode acontecer e se a gente está disposto a enfrentar. Se a gente está disposto a enfrentar essas consequências que podem vir a acontecer. Tá, show. Adorei sua explicação. Vou passar para a Francis agora fazer uma complementação. E já vou, Francis, te pedir para você já incrementar na sua fala um questionamento aqui dos colegas que estão participando na live. Quais são as alternativas que a gente teria judicialmente para poder decretar uma paralisação ou uma greve, na sua opinião? Tá com você a fala. Certo. Obrigado, Gilmar, Marta, Ludmila, brilhante, Ludmila. Vê só, eu sempre vou partir do pressuposto de que depende de nós. Eu só posso cobrar alguma coisa se eu participo. Então, gente, eu tenho praticamente 20 anos de atividade sindical. Eu já fiz greve de 30 dias e, no final, quem esteve dentro daquela greve tem o entendimento que a lei se faz com força, com garra, com trabalho. Então, nós não podemos hoje deixar que a política que hoje é exercida em nosso Estado nos cale. Nós temos, do contexto legal, constitucional, a lei de greve, a nossa legislação complementar ética, todo o aparato de proteção ao trabalhador. Claro que existe lá um desembargador, um tribunal, que está hoje, abre aspas, visando o contexto pandêmico, salvaguardar a sociedade, mas a gente sabe que por trás temos uma manipulação do governo do Estado, isso é claro. Tá? Mas o que eu chamo a atenção aqui, doutor Gilmar, doutora Ludmila, doutora Marta, o que nós buscamos, o que nós queremos como consciência de classe. Olha, caminhoneiros, você falou, consciência de classe, caminhoneiros, eles são unidos, eles participam. Médicos, eles são unidos, participam. E outras categorias, como metroviários e assim vai. Nós precisamos, Gilmar, acreditar em nós mesmos e nas entidades que representam essa categoria. E eu falei no início que hoje nós temos em Pernambuco um diferencial. As entidades que representam a enfermagem de mãos dadas. Trabalho prestado e mostrando que a gente realmente está na luta. A Ludmila falou de greve, estado de greve. Olha, para o tribunal, vamos ter o mesmo entendimento, mas nós temos estratégias de atuação, como, por exemplo, 24 horas. Existem vários tipos de greve, gente, inclusive dentro do próprio contexto 77 da lei de greve, tá? A 7783. Olha, greve geral, greve branca, greve parcial, greve rotatória. Nós podemos decretar uma greve de 24 horas, gente.
E até que um oficial de justiça, que a lei determina que quem tem que ser notificado para suspender é o presidente da entidade, a presidenta da entidade, até esse oficial nos encontrar, nós passamos 24 horas, ou que ele publique em diário oficial aquela decisão. Cara, até que 24 horas, ou seja, publicado, o ato aconteceu 24 horas. Tá certo? Então, assim, são greves que a gente hoje entende e a manipulação da justiça e usar a própria justiça. Mas o que eu chamo a atenção aqui, Gilmar, é que por mais que nós vejamos que podemos ser punidos, ser tolhidos, cortar ponto, gente, enquanto nós não tivermos coragem de peitar e dizer eu vou perder meu dia, eu vou responder processo, a gente vai estar sempre na subserviência. Vamos apostar nas legislações pertinentes e vamos buscá-la, porque o desembargador ele tem que manter o cumprimento da lei e não criar novas leis. Essa nossa greve, seja ela de 24 horas, 48, 72, conforme nós decidirmos em estratégia com o nosso jurídico, e aqui eu não quero ser técnico, mas eu digo para você que a gente consegue fazer diferente. Então, a consciência de classe. Essa nossa greve, Gilmar, é uma greve política. Tá certo? Nós precisamos mostrar que nós temos consciência política. E aqui eu falo em política ampla. A política sindical, a política trabalhista, a política partidária. Precisamos mostrar que temos quantitativo e qualitativo. Então, por mais que se apresente, como falou a nossa querida Ludmila, com muita confiança e conhecimento de causa, que existe penalidades, existe também dentro da própria lei a segurança de não sermos penalizados. E a gente não pode deixar de referendar a tal ponto. Na negociação final, a não faltas descontadas, o não processo administrativo aberto, e por aí vai. Para isso, nós temos jurídicos que estão apostos. Hoje, o jurídico ético, o jurídico trabalhista, o jurídico administrativo, e mostrar para a sociedade que nós temos a consciência de classe. Seguindo toda a recomendação, olha, 72 horas de comunicação prévia, olha, nós vamos manter um percentual que dê direito a sustentar a vida ao serviço essencial, porque nós sabemos a importância e o respeito que nós temos que ter para com a população, tá certo? Mas nós não podemos deixar de exercer o direito que é nosso. E aí eu digo para você que, da mesma forma que existem os pontos negativos, em mesmo teor, ou até maior, que é o direito à vida, nós precisamos lutar por nossas vidas, constitucionalmente falando, a gente tem sim o direito de fazer a nossa greve política. E aí, um dos pontos principais é esse que eu aqui toquei. Dia 8, paralisação, um ato, não interessa o nome, a justiça vai ter o mesmo entendimento. 24 horas. Olha, doutora Ludmila, Francis, você foi encontrado? Ah, não. Francis, Ludmila, você apareceu no ato? Não. Espera se publicar. Daqui a 24 horas é que o Diário Oficial sai no dia seguinte. Gente, vamos acatar o Diário Oficial. Ah, encontraram a Ludmila no dia seguinte, 8 horas da manhã. Ludmila recebeu o oficial de justiça e acatou a decisão. O que a gente não pode é ficar presos a mecanismos políticos e não sermos políticos. E aí eu chamo a atenção de toda a enfermagem. A nossa greve é política, temos que ser políticos, estamos dentro de um ano político e não podemos abrir mão de nenhuma vírgula, nenhum espaço que defenda a enfermagem. Então, eu defendo o ato de greve, mas, claro, tem as ressalvas. Quem faz a greve não é o sindicato. Quem faz a greve é a categoria. Por isso que é decidido em Assembleia. Nós apenas administramos. E aí eu digo para ti, Gilmar, para nossa querida Marta, a nossa querida Ludmila, nós já peitamos muitos municípios, já peitamos redes privadas e saímos vitoriosos, porque o que está em voga é a vida do profissional de enfermagem. Então, esta greve política hoje, ela vai entrar para a história. E como Pernambuco sempre foi celeiro de grandes atos que culminam em ganhos nacionais, nós vamos ser celeiro, sim, de um grande ato no dia 8, e aí, claro, que vamos conversar e vamos aprovar isso na Assembleia,
tá? Mas hoje, com muita segurança de termos aqui essas entidades, de dizer que vamos peitar, gente. É hora da enfermagem dizer, eu quero viver. Isso é constitucional. Então, nesse sentido, eu não tenho como tecer nenhum comentário do que a greve pode ser negativa. Eu hoje digo para vocês e meus amigos que estão nos escutando que dentro da legalidade, da legislação que existe hoje, e com a força e o querer político da nossa categoria, vamos ter um ato, sim, legal, e que não vai haver tempo do judiciário nem sequer tecer comentários de que 24 horas vai ser suspenso ou não, porque o quantitativo da nossa categoria em um ano político mostrará nosso qualitativo para que as decisões não saiam como se eles estivessem julgando ou tirando decisão para uma categoria leiga, desapercebida ou que não tem um amparo legal como essas 4 entidades aqui está dando a essa categoria. Por isso o que eu digo é, a confiança que nós hoje levamos para a categoria é diferente de outros anos com essas entidades, com outras representações. Eu parabenizo a todos aqui presentes, e em especial a nossa categoria, Gilmar, que aqui em Pernambuco, todos os atos que convocamos estiveram presentes em quantidade muito satisfatória. E a cada dia, a confiança que nós estamos levando a eles vai aumentando, entornando esse caldo. Portanto, hoje, com toda certeza, vale a pena paralisação, greve. Eu fico e deixo aberto o tema, mas que dia 8 mostremos para toda a sociedade pernambucana e brasileira a força e a qualidade que nós temos como enfermagem. Obrigado, Francis. A live já está se encaminhando para o final, estou com medo que dispare, mas já vamos fazer nossas considerações finais. Eu vou fazer uma fala, deixar uma provocação para vocês responderem nas considerações finais, considerando aqui a fala de muita gente que entrou e eu fiquei acompanhando aqui. Mas é o seguinte, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a participação de todos vocês. Eu tenho muito orgulho das entidades representativas de Pernambuco. Estou dizendo isso aqui publicamente. A live vai ficar aqui gravada. Parabéns, Francis, pelo seu trabalho. Parabéns para o Satemp. Parabéns, Lude, pelo seu trabalho. Vi você recentemente em Brasília, Lude, lá na leitura do relatório. Eu participei de 3 das 5 reuniões do GT e a gente sabe o quanto foi complicado, o quanto foi difícil, mas as pessoas têm que comemorar. O relatório foi aprovado, né? Então a gente tem que comemorar sim. O relator do relatório já vai protocolar um pedido de urgência. Não boto muita fé que Arthur Lira paute o PL com esse pedido de urgência, até porque já existe um pedido de urgência, mas a gente não pode deixar de lutar. Por isso que agora, no dia 8, vai haver manifestações no país todo. Provavelmente vamos organizar a nossa aqui de Recife e de outros estados e de outras cidades dentro de Pernambuco, porque outros estados vão fazer. Vai haver uma mobilização gigantesca em Brasília. Vai haver um grupo do Conselho Federal que vai estar em Brasília nos gabinetes dos deputados federais pressionando, porque a gente tem que pressionar de diversas formas diferentes. Provavelmente eu vou estar lá, vou tentar levar um grupo nosso que inclui inclusive as entidades para a gente fazer esse trabalho. A outra parte vai ficar aqui dando um apoio ao ato, ou paralisação, ou greve, o que a gente for fazer aqui em Pernambuco. E eu acho que a gente tem que sair pressionando de todos os lados, porque não dá para esperar mais. A gente está no nosso momento e a gente está lutando muito bem. Eu acho que a gente está lutando como nunca se viu antes. Quero dizer que tenho muito orgulho, sabe, de vocês. Orgulho da ABEM de estar com a gente. A ABEM que é responsável por toda a parte científica, todo o desenvolvimento profissional, intelectual. Não está se furtando da luta, está junto com todo mundo na luta. O Corém está aqui para proteger eticamente, tá, os profissionais de enfermagem que aderirem a uma greve ou forem para uma greve. Nós temos que lembrar que nós temos que, se a gente opta por uma greve, se isso é o que a gente vai decidir, nós temos que ter consciência de classe, como o Lúcio falou, como o Francis falou, e não ocupar o lugar do nosso colega que está em greve. Isso é antiético, sabe? Não devemos fazer isso. Aí o Corém age, aí todo mundo começa a falar mal do Corém.
Não, o Corém está cumprindo o que o Código de Ética prevê, tá certo? E o seguinte, eu acho que a gente está no momento áureo, é inacreditável, de verdade, eu estou há quase 20 anos na enfermagem, é inacreditável ter a honra de participar de uma live com as outras entidades representativas, estou honrado nesse momento, saber que a gente está lutando por uma causa única, todo mundo aqui está lutando pela mesma coisa, à sua maneira, com seus recursos, com suas estratégias, juntos ou separados, mas é um objetivo só. E queria que vocês quero fazer um agradecimento ao plenário do Corém Pernambuco, que apoia todas as decisões que a gente toma, é conjunta. Então, eu estou muito feliz hoje em estar à frente do Corém Pernambuco e ter a oportunidade de estar lutando ao lado de vocês, tá? Ao lado da ABEM, ao lado do SATEMP, ao lado do CEP. Enfim, quero passar para vocês fazerem as considerações finais na ordem de Ludmila, Marta e fechamos com Francis, com uma pergunta, já provocando aí com a pergunta que eu vi aqui nos comentários. Obrigado, viu, gente, aí pelos comentários e pela participação de vocês. Dia 8 teremos o quê? Um ato, uma greve, como é que a gente está se organizando, o que vocês estão planejando em fazer. E é isso. Deixo aqui a palavra final para vocês. Muitíssimo obrigado. Orgulho. Eu sinto muito orgulho em tê-los como representantes da categoria e contem comigo enquanto enfermeiro e contem comigo enquanto presidente do conselho e com o nosso plenário para o que for necessário para a gente fortalecer a enfermagem do nosso estado e enfrentar os reais inimigos da enfermagem. Tá, gente? Os nossos inimigos são grandiosos demais. São donos de hospitais privados, donos de plano de saúde, políticos, e não o sindicato, e não o SATEMP, não o CEP, não o Corém, não a ABEM. Nós não somos inimigos, tá? O nosso colega não é o nosso inimigo. O nosso colega é o nosso aliado. E a gente tem que entender isso rápido e urgente, tá? Francis caiu, mas é o último a falar, então vou passar a palavra para Ludmila, depois a professora Marta, e aí a gente vai se encaminhando para o final. Muito obrigado pela presença de vocês. O Corém agradece muito. O Fórum agradece muito. Né? É isso. Ludi, com a palavra. Então, tive em Brasília quarta-feira e não só para acompanhar a votação do relatório, mas foi eu, Maria e Amanda, que também são diretoras do sindicato, e a gente passou de gabinete em gabinete dos deputados federais de Pernambuco para pedir esse apoio e para fazer essa pressão. E aí já aproveito e convido a todos e todas que estão nos assistindo para fazer isso. Vamos entrar nas redes sociais desses deputados, vamos lá pressionar. Estamos no ano eleitoral, então isso é muito importante, isso é muito favorável para nós. E pressionar e dizer que não é só assinar o pedido de requerimento de urgência, mas é conversar também com o Arthur Lira, pressionar para que ele seja votado. E a pressão ela é tão boa que teve até deputado que já fechou comentário, né, no Instagram, porque enchemos o saco dele, mas aí fechou o comentário, vamos para direct, vamos para DM, mas vamos continuar pressionando, é isso. Então, dia 8, na verdade, a gente está definindo, né, Gilmar? Estamos fazendo a reunião aí do Fórum das Entidades para definir conjuntamente qual vai ser a nossa conduta, mas pelo menos o ato está garantido, vamos discutir essa questão da greve, da paralisação, e já tem um indicativo de ato não só em Recife, mas em Caruaru, Garanhuns e Petrolina, e os outros municípios que queiram participar também podem entrar em contato com as entidades, pedindo apoio, que a gente dá esse suporte para fazer bonito. Lembrando que no dia 12 de maio, o nosso ato teve repercussão nacional, né? Foi o maior ato do país. E aí estamos mostrando a força de Pernambuco e vamos continuar mostrando aí. Agradecer também, dizer que precisamos realmente pensar em alternativas. Eu acho que as alternativas elas já existem, né? Inclusive respaldadas pelo Código de Ética, que diz que o profissional ele pode se recusar a prestar atendimento se não for oferecida condições de trabalho adequadas, né? E a gente sabe que a maioria das unidades de saúde não nos oferece essas condições, né? Falta EPI, falta estrutura nas unidades para isso. Então, a gente também pode se aproveitar disso para dizer que a greve, a paralisação não é só pelo PL, mas também não temos condições de trabalho e utilizar para isso. Enfim, eu acho que essa parceria das entidades vem fortalecer, até pensando nisso, né? Eu vi algumas pessoas colocando aqui, mas e se eu não assumir, o colega vai lá e assume.
e está respaldado, o Código de Ética nos respalda de que não pode haver isso, e caso haja, vamos fazer cumprir o nosso Código de Ética, né? E uma forma também de fortalecer e dizer que é isso, acho que a união dessas entidades vem para mostrar que estamos mais maduros, né, enquanto categoria, e que temos sim muita chance de crescer e de atingir esse objetivo se a gente manter o foco e manter a força. Professora, bem... uma palavra. Lude, obrigado. Professora? Bom dia, né? Eu vou agradecer, né, a todos que integram o fórum. Hoje estamos só nós 4 aqui com encaminhado essas questões e vamos dar comunicando nas redes sociais para que todos participem. Não só na rede, tá, gente? Nós precisamos que todos estejam conosco no ato, como a gente programar para que seja um ato fortalecido, para que a gente tenha força e que faça valer nossa voz lá na plenária. Peço, né, que nossos colegas eles tomem consciência política de quanto somos fortes, né, de como dentro do serviço. Então, enquanto a BEM, eu deixo aqui nosso agradecimento enquanto entidade de classe, dizer que estamos de portas abertas e que precisamos da categoria para que nós continuemos representando a enfermagem na missão científica, na missão de capacitação, mas também essa capacitação passa por condições de trabalho para que o profissional consiga, assim, poder capacitar-se, né, especializar-se naquilo que ele se propõe, tá? Então, dizer que estamos juntos, né, e unidos nessa missão de conseguir a valorização para a classe de enfermagem na seção AB em Pernambuco. Muito obrigada. Professora, eu agradeço. Leve os nossos cumprimentos a todos os diretores da ABEM. O seu áudio cortou em alguns momentos, mas deu para ouvir e entender o seu raciocínio. Tá? Muitíssimo obrigado. E agora eu passo a palavra para Francis Ebert para finalizar a nossa live de hoje. Já agradecendo a todos e dizendo que em breve teremos momentos similares como esse. Tomara que não só para sensibilizá-los, mas também para dar boas notícias. Tá? Francis, com você a palavra, meu querido. Ok, querido Gilmar. Primeiramente, satisfeitíssimo. Está muito feliz em estar aqui dentro desta live com vocês, União da Enfermagem Pernambucana, exportando isso para o Brasil, que é o que precisamos. Claro que vamos ter pautas específicas do que é conselho, do que é a BENS, parte científica, do que é CEP, do que é SATEMP nível médio. Mas as pautas que são comuns está aqui, gente. Vamos coadunar de mãos dadas. A legislação pertinente existe. Temos um amparo muito bom quanto à legislação ética, que traz aí um suporte incrível para que o nosso profissional não queira estar em cima, se sobrepondo àqueles que foram à luta, como a Ludmila falou. Então, assim, muito importante. Esse é um momento muito feliz de nossas vidas. Eu, em especial, não achava que iria colher este fruto. Mas ainda estamos muito, mas muito distantes dos nossos objetivos. Por isso que eu digo para você que, independente do nome, dia 8, quem for ficar nos estados, que nós aqui em Pernambuco, em especial, façamos um grande ato, que nós convoquemos em conjunto com o CEP este momento de paralisação, de ato,
Porque, primeiro ponto, estamos buscando, gente, condições de trabalho, trabalhamos insalubres, salários que são indignos. No último dia 10, não foi isso, Ludmila? Eu creio que foi dia 10, nós fizemos um grande ato do Derby Conde da Boa Vista, com profissionais que, em pleno meio-dia, gente, estavam caminhando em busca dos seus direitos. E fez diferença aquela caminhada porque, no dia seguinte, o governo mudou a proposta apresentada financeiramente e nós continuamos apertando, tanto é que já conseguimos já uma grande parte, que é o risco laboral, que foi o aumento da gratificação de plantão, e hoje buscando proteger aqueles contratados, porque o governo colocou dentro do Estado, precarizando o vínculo, quase 10 mil profissionais da nossa área, e não quer reajustar porque eles são temporários. Então, é um absurdo deixar eles desprotegidos. Então, hoje essa união é muito importante, salvaguarda o profissional, lhes dá confiança de dizer, hoje eu tenho proteção das entidades que me representam. E eu digo para você, Gilmar, que no próximo dia 8, eu sou a favor, sim, de um ato, seja ele com o tema greve, seja ele com o tema paralisação, seja ele com o tema valorização, porque eu sei que o desembarque é conotação, mas nós vamos mostrar que nós merecemos. Nós merecemos, eu acredito que eu estou... Voltou? Nós merecemos respeito e nós vamos impor esse respeito. Da mesma forma que nós respeitamos, queremos ser respeitados. Então, um grande ato, sim, gente, comunicado, convocado pelas entidades, aprovado pelos trabalhadores e com os trabalhadores presentes. E vocês, nós, se eu tiver condições de ir a Brasília, vamos estar em Brasília. Se tivermos aqui, maravilhoso, que vamos estar dentro do calor humano pernambucano, emanando forças, mas que eu tenho plena certeza, Gilmar, que a gente coloca um grande quantitativo de profissionais na rua, porque hoje, constitucionalmente, estamos lutando por direito à vida, gente. Nós estamos morrendo, perdendo familiares, e nós não podemos ficar omissos diante de tamanha injustiça feita com a enfermagem. O presidente da Câmara, ele, por si e pelos lobbies colocados, ele jamais colocaria em pauta o nosso projeto. Vai à pauta, porque nós vamos pressionar, e é sob pressão neste ano que a coisa tende a acontecer. Gente, somos 2,4 milhões de profissionais no Brasil. Só em Pernambuco somos 120 mil. Quantitativo temos e estamos mostrando a nossa qualidade a partir desta união. Por isso que eu parabenizo a todos aqui e vamos buscar cada profissional que ainda tenha dúvida sobre o que é greve, quais as consequências, mas principalmente que a autoestima desse profissional o leve a ter consciência de classe e que nós estejamos de mãos dadas para o próximo dia 8, tá bom? Beijo no coração de todos. Tchau, gente. Foi um sucesso a live. Compartilhem a live.